Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio estar mais uma vez aqui na casa do Senhor e poder fazer um serviço para Deus. Nós cremos que sempre fazendo um serviço para Deus, Deus se agrada, né? O Brana disse que Deus nunca se apresentou a um homem, uma mulher que não estivesse trabalhando, né? Se apresentou para Gideão, Gideão estava trabalhando. Se apresentou para Eliseu, ele estava trabalhando. Então Deus não visita pessoas preguiçosas e que ficam na zona de conforto, né? Então nós estamos aqui fazendo um trabalho, nosso posto de dever. Queremos que Deus está conosco. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder da oração, como os irmãos viram o tema. E como escritura principal que nós vamos ler é Romanos capítulo 8, verso 26 até o 28. Que diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos agora em Isaías capítulo 38, versículo 1, nós vamos até o verso 5, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Tá vendo aí que a oração sincera é a que tem choro, né? Verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Olha, nessa escritura nós vemos o poder que tem na oração. Estava sentenciado à morte para Ezequias, mas ele orou e a oração mudou a mente de Deus. Não que Deus seja mutável, né? Que ele muda. Não, Deus é um Deus imutável. Mas quando você ora, e você ora com sinceridade, quando você entra no Espírito, já não é mais você orando. É Deus orando por você. Então Deus está fazendo a própria vontade dele através de você quando você ora entrando no Espírito da palavra. Não uma oração que não é sincera. Você vê que Ezequias, ele chorou, ele entrou no Espírito. E quando você entra no Espírito, não é você que ora, é Deus orando em você. Por isso que quando a Escritura diz: tudo que você pede, você vai receber, não é a sua habilidade, não é o seu poder, mas é porque você entra no Espírito e aí é Deus falando no seu lugar e aí as coisas têm que acontecer. Amém? O profeta diz assim na mensagem expectativa, ele diz assim: O que o homem chama de grande, Deus chama de tolice. E o que o homem chama de tolo, Deus chama de grande. Então o que temos que fazer é voltar ao programa de Deus e descobrir, afinal, o que Deus quer que façamos. E a única maneira que conheço de fazer isso é orando. Olha só, irmão. Meu Deus, a gente quer saber qual é o programa de Deus, o que Deus quer que... Qual é a maneira de saber o que Deus quer que eu faça? Orando, diz o profeta. O irmão Brando diz assim: a oração é a chave. Essa é a resposta. A oração muda as coisas. A oração é a arma mais poderosa que foi colocada no controle dos seres humanos. Não há bomba atômica ou bomba de hidrogênio tão poderosa quanto a oração. A oração mudará a mente de Deus. Você sabia disso? Ele fez isso uma vez. Está falando de Ezequias, né?
desse rei Ezequias. Deus fez isso uma vez. Na mensagem, o meu anjo irá antes de ti. Agora, ele nos deu a arma mais forte que existe em todo o mundo. E esta é a oração. A oração é o que muda as coisas. O cristão não percebe a força que tem quando se ajoelha diante do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Cristo. Ele não percebe o que é esse poder. Meu Deus. Vamos lá. Mais um parágrafo aqui, o irmão Brano dizendo na mensagem, você crê agora? No parágrafo 12, ele diz assim, agora, muitas vezes escurece ao redor do paciente. Eu sei que a morte está lá. E eu apenas digo, o Senhor te abençoe. Ou, oro para que Deus o cure. E mande-os para a plataforma. Pois eu não sei o que será. Porque às vezes, Deus pode pronunciar a morte de uma pessoa e então sua oração pode mudar a coisa. Você acredita nisso? Foi por Ezequias, não foi? Quando Deus disse ao profeta, vá, diga que ele vai morrer e não saia da cama. Ele virou o rosto para a parede e chorou amargamente. E Deus poupou sua vida 15 anos depois que a morte foi pronunciada por Deus. A oração é a arma mais poderosa já colocada nas mãos do homem. A oração pela fé salvará os enfermos. Isso é tremendo, né? Meu Deus do céu. Eu me sinto estimulado com essas escrituras do profeta. Olha só. Tiago capítulo 5, verso 15. Presta atenção. Diz assim. E a oração da fé salvará o doente, né? Tá aqui o que o irmão Brano acabou de dizer. Nós vamos ler aqui então. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu Deus. Bom, eu fico maravilhado com essa palavra. Eu creio que os irmãos também estejam regozijando. Mombrana diz na mensagem, esteja certo de Deus, parágrafo 59, ele diz assim, o homem não é medido pelo tamanho do músculo que ele tem. Ele é medido pela bolsa nos joelhos da calça onde ele ora. O homem não é medido por músculos. Isso é tolice. Ele é medido pelo caráter. Mensagem Poder de Transformação, parágrafo 31. Vamos deixar o profeta falar. Ele diz assim, eu penso, caráter é medido por homem, não pelos músculos do braço, ou pelos calos nas mãos, mas pelas bolsas nos joelhos das suas calças por orar. Eu penso que isso é o que faz o homem. Vamos para mais parágrafos. O profeta diz assim na mensagem, crendo em Deus. Ele diz assim, ó. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ó, se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade com seu nome ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Oração, ela até mesmo muda tudo, irmão. Qual é o problema? Qual que é o seu problema nessa noite? O que você está enfrentando? A oração muda tudo. Está aqui a arma na nossa mão. Meu Deus! Nós como seres humanos, né? Eu, particularmente, nós temos uma arma na nossa mão e nós não estamos usando ela. Quantos problemas nós poderíamos ter resolvido e evitado por causa da oração? Na mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o profeta diz assim no parágrafo 45, bem, a Escritura, eu creio, a algum lugar diz que os demônios tremem quando o mais fraco dos santos se ajoelha. Que poder e privilégio foi concedido à igreja do Deus vivo? Quando você cai de joelhos em oração, até mesmo os demônios tremem, até o mais fraco deles. Pense nisso.
Ó, vamos ler mais parágrafos aqui, irmãos. Tá muito bom. Tá muito bom o que o profeta está nos mostrando aqui, olha só. Mombrana diz assim na mensagem A Cura da Filha de Jairo, parágrafo 15. Ele diz assim: e se Jesus tinha que passar bastante tempo orando para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração. Muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, o que, às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Vocês creem nisso? Algo poderia estar para acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Meu Deus do céu. Com isso aqui, não tem nem muitas palavras para nós expressarmos, né? Que maravilha. Veja bem, quero mostrar aqui uma escritura para os irmãos, que está no livro de Jó. Está no livro de Jó, capítulo 42. Apenas para os irmãos entenderem uma questão aqui. Tudo está dentro do poder na oração. O último capítulo de Jó, capítulo 42, nós vamos ir lá no verso 7. E aí nós vamos até o verso 10, que diz assim: ó, sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Irmão, nós conhecemos a história de Jó, sabemos que ele foi provado, foi na fornalha da aflição, e Deus viu que ele era um homem fiel a Deus. Mas olha essa escritura em específico. Havia alguns amigos que foram falar com Jó e falaram: por que você não amaldiçoa esse seu Deus aí, né, e morre? Foram ali para tentar falar coisas a Jó, que Deus não se agradou e Deus se irou com esses amigos de Jó, né? Então o que Deus fala para eles? Vocês vão encontrar misericórdia no meu servo Jó, porque ele vive uma vida santa, né? E nós pregamos aqui em Campo Grande sobre a conexão entre o altar de bronze com o altar de ouro. Para Deus aceitar a sua oração, você precisa ter uma vida santa, né? E Jó tinha uma vida santa. Então, para eles alcançarem a misericórdia, eles tinham que ir até no eleito do Senhor do dia. Por isso, irmão, que o profeta diz que o trono de misericórdia está na noiva agora. O mundo vai encontrar a misericórdia hoje na noiva. A noiva é onde encontra a misericórdia. Agora, o que eu acho mais tremendo nisso é que no verso 10 diz que aquele cativeiro que Jó estava passando, ou seja, aquelas provas que Jó estava enfrentando, que ele tinha perdido tudo que ele tinha. Quando ele colocou as mãos em amor pelos seus irmãos e orou por eles, Deus virou o cativeiro de Jó. Então, há um segredo nisso, irmão, de quando nós amamos o nosso irmão e oramos por ele. Deus, ele vira, talvez aquela prova que o irmão está enfrentando, você ora e Deus vai e te abençoa naquilo que você está fazendo. Porque vida eterna é você viver para os outros, né? A irmã Brana diz assim na mensagem A Grande Comissão, ele diz assim no verso 12: se encontrei graça diante de vocês por meio de Deus, aceitem minha palavra quanto a isso, irmãos. Se você quer ser uma bênção e obter uma bênção, quando um homem lhe fez mal, e ele o fez com absoluta justiça, ele lhe fez mal e você sabe que ele lhe fez mal, ele te fez mal. Aí o profeta diz: não mencione isso,
você o leva para orar diante de Deus. Era o que Jó tinha feito. E a irmã Brana diz assim, não tome isso de uma forma egoísta e diga, bem, eu devo fazer isso. Mas fique com o seu ombro apoiado no ombro dele e fique na presença de Deus, nosso Pai, da maneira que uma oração deveria ser feita na presença de Deus. Diga, Pai, aqui está meu irmão, ele é justo, ele merece punição porque ele me fez mal. Eu não vejo por que ele fez isso. Então deixe Deus ir falar com você. E você verá, talvez, o que aquele homem passou. O diabo o distorceu em algum lugar e o fez fazer isso. Embora ele esteja absolutamente errado, antes de deixar o trono de Deus, você sentirá pena daquele homem. Você será solidário com aquele irmão. E quando você voltar para onde? Para a terra novamente, você irá até aquele irmão e apertar sua mão, porque você sabe o que ele passou. Você não pode ficar com um mortal na presença de Deus e condenar ninguém. Eu não acredito, não, Senhor, mesmo se ele for um pecador. E o que dizer de um irmão que cometeu um erro? Embora eu diga que ele está errado, às vezes, ele é acusado de errado quando ele não está errado. Mas se ele está errado, bem, se o levarmos ao trono de Deus, fique lá ombro a ombro com o nosso irmão, sabendo que ele é um mortal. E talvez seu destino esteja em nossa atitude para com ele. Meu Deus do céu. Isso é forte. Talvez, o profeta diz, talvez seu destino esteja em nossa atitude para com ele. Quando voltarmos do trono de Deus, perceberemos que todos somos culpados e todos precisamos de ajuda uns dos outros. E a melhor maneira de fazer é orar. Certo? O livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Meu Deus. Você está vendo aqui, irmão, o que tem por trás de uma oração? Às vezes a pessoa pensa que é só você colocar o joelho no chão e ficar falando, né, com alguém invisível. Mas olha só, se você crê nessa Bíblia e crê nesse Deus, veja o que tem por trás da oração. Você como um cristão, né, que crê nessa mensagem, que quer ir no arrebatamento, como é que nós queremos alcançar as bênçãos de Deus se não temos uma vida de oração? Veja bem, olha só, na mensagem, o irmão Brana dizendo, na mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, parágrafo 67, ele diz assim: E deste modo, quando Arão e Joquebede viram que era tempo para a palavra de Deus ser cumprida, eles entraram em oração a Deus. Nós estamos vendo, irmão, que o tempo do arrebatamento está chegando, né? É o tempo da palavra de Deus ser cumprida. O irmão Brana diz assim: E é normalmente os que oram são esses que têm a carga. Os que recebem algo são os que oram, que são ordenados de Deus para fazer isso. São os que oram que recebem algo, irmão. Você vê? Mas vamos lá. Nós olhamos para o espiritual, que é o mais importante nessa questão, porque o natural aqui, ele não é real, né? O Brand diz que o sobrenatural, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. É mais real do que você pegar um copo de água, né? Diz o profeta. Mas vamos lá. Nós vamos ver aqui um estudo sobre o cérebro e a conexão da oração, né? Alguns cientistas, doutores, fizeram algumas pesquisas a respeito disso aí, certo? Vamos ver o que a ciência fala sobre isso. Veja bem, o cérebro e a conexão da oração. Diz assim esse artigo: O Dr. Newberg, um neurocientista, tem explorado o cérebro de pessoas religiosas para descobrir a conexão entre a oração e a atividade cerebral. Em um estudo específico, foi mostrado que os lobos frontais se iluminavam na tela quando o sujeito estava em oração meditativa. O que foi ainda mais fascinante foi que os lóbulos parietais escureceram. Esta é uma área que normalmente pega nossas informações sensoriais, tenta criar para nós um senso de nós mesmos e orientar esse eu no mundo,
Newberg explica: quando as pessoas perdem o sentido de si mesmos, uma indefinição da fronteira entre elas e os outros, descobrimos diminui a atividade nessa área. Também significa: quanto mais você se concentra em algo, seja matemática, automobilismo, futebol ou Deus, quanto mais isso se torna a sua realidade, mais se torna inscrito nas conexões neurais do seu cérebro. A oração libera dopamina, uma substância química no cérebro que é responsável pelo relaxamento e pelo sentimento de euforia. Dopamina é um grande lutador contra o estresse e não apenas pode ajudar os alunos a superar o estresse da semana de exames ou de provas, né? Mas as pessoas que oram mostraram ter menos doenças causadas pelo estresse prolongado. Portanto, aqueles que oram são menos propensos a sofrer de depressão, pressão alta, úlceras e enxaquecas. Outro efeito interessante que a prece tem no cérebro, ou seja, a oração tem no cérebro de um indivíduo, é que os lobos parietais, perto da parte traseira direita do cérebro, que lidam com o senso de self, se tornam obscuros e ligeiramente inativos. Isso significa que a pessoa em oração pode facilmente perder a noção do próprio tempo e, com o tempo, desenvolver abnegação devido à contínua remodelação do cérebro por meio da oração concentrada. O Dr. Newberg, em um estudo posterior, descobriu que aqueles que faziam da oração uma atividade diária tinham reações mais rápidas nos lobos frontal e parietal do que aqueles que oravam menos ou nunca oravam. Os guerreiros de oração haviam aguçado os lóbulos de seus cérebros e eram mais propensos a usar essas áreas do cérebro inconscientemente do que outras. Estudos clínicos demonstraram que as pessoas que oram têm menos probabilidade de adoecer, mais capacidade de lidar mentalmente e emocionalmente com sua doença, mais probabilidade de se recuperar de uma cirurgia, mais probabilidade de se recuperar de uma doença. A ciência está dizendo aqui. Nós lemos o que a ciência está dizendo. Vamos ler aqui uma escritura. Nós vamos colocando o natural e o espiritual aqui para que fique bem encaixado na mente dos irmãos. Salmos capítulo 32, verso 6, diz assim: por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então a Bíblia está falando aqui, Deus me protege quando eu oro, né? Aquele que é santo ora, Deus me protege das angústias. Então as pessoas acham que isso é só falácia da Bíblia. Mas olha a ciência comprovando aqui, um rapaz que fez um estudo, que pessoas que oram é menos propenso a ter depressão. Vamos para mais uma escritura aqui. Vamos em Salmos capítulo 141. Verso 1 e 2. Diz assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os seus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a sua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Você orar para Deus, Deus atender aquela sua oração, né? Deus ouvir sua oração. Agora, esse capítulo aqui nós lemos aqui em um culto passado, e nós vamos colocar o link na descrição sobre a conexão entre o altar de bronze e o altar de incenso, né? Os irmãos vão entender essa questão da sua oração subir como um incenso diante da face de Deus, amém? Também é algo tremendo. Vamos ler algumas escrituras aqui sobre oração, e eu creio que pode fortalecer a sua vida aí, irmão, você que está nos assistindo.
Provérbios capítulo 15. Vamos no verso 25, que diz assim: O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Aí no verso 8 diz assim: O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Vamos em Mateus capítulo 21. Mais uma escritura que fala sobre a oração. Mateus 21, verso 22. Diz assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Veja bem. Na mensagem Sede, parágrafo 37, o profeta diz assim: Muitas vezes você encontra quando você recebe oração em uma reunião para cura divina. Então no dia seguinte você descobre sem dúvida que o diabo fará aquilo se tornar 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Vem? Recordem, aquilo é simplesmente Satanás tentando te afastar da bênção de Deus que Deus tem para você. Vem? Não dê ouvidos àquele sujeito. Vem? Sempre siga adiante. Então você vai orar a Deus, mas você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração constante, porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Então nós temos que ter uma vida de oração, e nós vamos ler aqui as últimas escrituras, só para nós mostrarmos essa questão de você ter uma vida de oração, e como que quanto mais você bater e abrir-se-vos-á. Quanto mais você insiste, aí que Deus vem. Né? Como aquela mulher que insistia para o juiz, insistia. Né? Vamos aqui em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Veja bem isso aqui, irmão. Capte isso que nós vamos mostrar aqui para o irmão. 3, verso 14, até o verso 20 diz assim: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Estava desesperado porque um exército estava vindo para atacar Israel, né? E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a sua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Observa aqui. Eliseu manda ele pegar uma flecha e um arco. Né? A flecha e o arco, irmão, é uma das armas mais poderosas que existiam nos tempos antigos. Porque, ao contrário da espada, a espada você consegue lutar na sua posição que você está. A flecha, ela atinge um alvo a longa distância. Era uma das armas mais mortais que tinha. Assim como a oração também é uma arma mortal. Mas, se você pegar o arco e a flecha, que é uma arma mortal, uma arma reconhecida, e você deixar ela parada, ela não é nada. A oração também, sem você usar ela, sabemos que é uma arma mortal, mas sem usar ela, ela não vira nada. É necessário um guerreiro por trás da flecha e do arco que tenha habilidade para aquilo lá, para soltar e vencer o seu inimigo. Mas observa que Eliseu falou assim, fere a terra. E ele feriu só apenas 3 vezes. E o que deixou Eliseu irritado era que ele queria ver constância nele. Jogar mais vezes a flecha para ferir mesmo a terra. Ele jogou 3 vezes e pronto. Às vezes nós vamos em oração e oramos só 3 vezes e pronto. Vamos lá, não, eu tenho que resolver essa questão, vai lá 3 dias só e pronto, acabou. Não, você tem que continuar ferindo a terra, vai ferindo a terra. Fere a terra, até que Deus vai entregar a bênção para você. E quando Ele entregar, continue orando, mesmo que seja agradecendo pela bênção que chegou. Segue orando.
Nós não estamos num piquenique. Nós não estamos no mar de rosas. Nós estamos num campo de batalha. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse programa tenha te ajudado de uma certa forma e que possamos seguir lutando por esse evangelho, por essa palavra, por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.